Bom dia, gente. Vamos iniciar nosso tempo de estudo. Quero convidar você à oração nesse momento. Nós pedimos iluminação que vem do alto para nós compreendermos aquilo que Deus deseja. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos por mais essa manhã. Te damos graças por estarmos aqui reunidos entre família como povo de Deus, para podermos aprender do Senhor. Nós te pedimos que seu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações nesse tempo de estudo que teremos agora, que seja tempo de transformação para nós. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Então hoje nós vamos prosseguir com mais um tempo de estudo bíblico, tá? Onde nós temos estudado aí o breve catecismo de Westminster, né? E o breve catecismo de Westminster são conjuntos de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã, né? Então, nós avançamos bem já no breve catecismo, estamos quase finalizando, devemos finalizar em fevereiro do ano que vem. Mas hoje, o tema das perguntas 94 e 95 é: o que é batismo? Tá? É sobre isso que nós vamos conversar agora pela manhã. O que é batismo? Então, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos ter algumas perguntas aqui de recapitulação, para nós recapitularmos algumas coisas que são fundamentais para nós compreendermos o que é o batismo. Tá? Depois nós vamos responder o que é batismo e a quem deve ser ministrado o batismo. É o programa que nós temos hoje. Então, para as perguntas de recapitulação, eu quero contar com vocês. Tá? Façam perguntas, tá? Respondam. E a primeira pergunta é: quais são as marcas de uma verdadeira igreja? Como saber se uma igreja é uma igreja verdadeira? É o questionamento de muitas pessoas hoje em dia, né? Como saber que a igreja onde eu estou é uma igreja verdadeira? Quais são as marcas da verdadeira igreja de acordo com as Escrituras? E nós já vimos isso aqui, alguém está lembrado? Palavra de Deus. O que mais? Boa. O que mais? São três marcas da verdadeira igreja. Então, as marcas de uma verdadeira igreja são essas aqui, ó. A fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina quando necessário. Então, como saber que uma igreja é uma igreja verdadeira? Uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus. Uma igreja que está centralizada nas escrituras sagradas, que não negocia a fidelidade às escrituras. Isso é uma igreja verdadeira. Uma igreja que administra corretamente os sacramentos. O que são os sacramentos? Né? Batismo e Santa Ceia. É uma igreja que administra corretamente os sacramentos que Jesus nos deixou. E uma igreja que aplica a disciplina quando necessário para corrigir o erro. Essas são as marcas da verdadeira igreja. Então, quando você for em alguma igreja e você quer descobrir se essa igreja é uma igreja verdadeira, observe essas três marcas. Essa igreja prega fielmente a palavra de Deus. Essa igreja administra corretamente os sacramentos que Jesus nos deixou, e hoje nós vamos ver o sacramento do batismo aqui. Essa igreja aplica a disciplina, confronta o erro quando necessário. Essas são as marcas de uma verdadeira igreja. E é curioso, gente, que as marcas da verdadeira igreja, elas estão intimamente atreladas a quem Deus é. Porque uma das marcas, uma das palavras que mais define Deus nas Escrituras é a palavra Senhor. E quando você está lendo a Bíblia, você vê bastante que essa palavrinha se repete bastante, né? Senhor, o Senhor disse, o Senhor dos exércitos, né? Uma das palavras que mais se repetem ao longo das Escrituras, e não é à toa. As Escrituras estão centralizadas em Deus. Mas como nós sabemos que Deus é Senhor? Nós podemos saber isso de três formas. Primeiro, um Senhor, ele é aquele que tem autoridade. Aquilo que ele diz acontece. Isso é ser Senhor. E logo no livro de Gênesis nós já vemos que Deus é Senhor, porque ele fala e as coisas acontecem. Então o senhorio de Deus é marcado por sua autoridade. Mas o senhorio de Deus também é marcado pelo seu controle
Porque Deus sustenta e controla todas as coisas, nada foge do controle de suas mãos. Então Deus demonstra o seu senhorio com a sua autoridade, com o seu controle sobre todas as coisas, mas Ele também demonstra o seu senhorio com a sua presença. Porque apesar de Ele ter autoridade, apesar de Ele ter o controle sobre todas as coisas, Ele é o Deus presente no meio do seu povo. E olha só que legal, a fiel pregação da palavra de Deus tem a ver com a autoridade de Deus. Porque quando nós expomos a palavra de Deus, nós estamos expondo aquilo que é a vontade de Deus. Então a fiel pregação da palavra tem a ver com a autoridade de Deus. A correta administração dos sacramentos tem a ver com a presença de Deus. Por quê? É nos sacramentos que Deus demonstra a sua presença. É quando nós compartilhamos o pão e bebemos do cálice, é que Jesus promete, olha, eu estou com vocês. A presença de Cristo está conosco nos sacramentos. No batismo, nós somos lembrados que o Espírito Santo habita em nós. Olha só aqui, ó, correta administração dos sacramentos tem a ver com a presença de Deus. E a aplicação da disciplina tem a ver com o quê? Com o controle de Deus. O seu senhorio, o seu reinado que corrige, que disciplina, Ele faz isso através da sua igreja. Vem que curioso, como as marcas da verdadeira igreja estão ligadas a quem Deus é, que a igreja é dele. Mas um outro exemplo, e nós já vimos aqui, que a missão de Jesus Cristo, ele exerce essa missão carregando 3 ofícios. Nós vimos isso aqui no breve catecismo de Westminster, que Jesus Cristo ele é rei, profeta e sacerdote. Vocês lembram disso? Tá? É dessa forma que ele nos reconcilia com Deus. Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Como profeta, ele é aquele que revela a palavra de Deus, ele é aquele que revela Deus para nós. Tá? O profeta tinha essa característica. Qual era a característica? Revelar quem Deus é para o povo de Deus. E Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo vem para revelar para nós quem Deus é. Mas como sacerdote, Jesus vem para nos reconciliar com Deus. Porque o que o sacerdote no Antigo Testamento fazia? Oferecia os sacrifícios para reconciliar o povo com Deus. Mas Jesus Cristo, ele é o sacerdote, ao mesmo tempo o próprio sacrifício. Ou seja, ele é o sacerdote de Deus que veio para nos reconciliar com Deus. Mas Jesus Cristo também ele é rei, onde ele governa todas as coisas, onde as Escrituras vão dizer que agora ele é Senhor, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Então Jesus Cristo é rei, profeta e sacerdote. E olha só que curioso, que os ofícios de Jesus também estão conectados com as marcas de uma verdadeira igreja. Por quê? Jesus como profeta tem a ver com a fiel pregação da palavra. Quando nós anunciamos a palavra fielmente, nós estamos anunciando um Cristo que é verdadeiro. Veja só, Jesus como profeta tem a ver com a fiel pregação da palavra. A correta administração dos sacramentos tem a ver com Jesus sendo o sacerdote. Porque através dos sacramentos que é dito para nós, nós somos reconciliados com Deus. No batismo, nossos pecados foram perdoados. Nossas culpas foram lavadas. Na Santa Ceia, nós estamos unidos a Cristo e nada pode nos separar dele. Olha só que maravilha. Então, Jesus Cristo como sacerdote é evidenciado na igreja através da correta administração dos sacramentos. E Jesus como rei, como que ele é evidenciado na igreja como rei? Através da aplicação da disciplina. Então veja, eu estou fazendo esse exercício com vocês para que vocês percebam o quê? As marcas da verdadeira igreja estão intimamente ligadas a quem Deus é, a quem Jesus é, porque a igreja pertence a Ele. Tá? Então quais são as marcas da verdadeira igreja? Isso é importante. Boa. Sacramentos. E a disciplina. Não esqueçam dessas 3. Tá? São marcas fundamentais para você saber se uma igreja é verdadeira ou não. Tá? Então vamos para mais uma. O que é sacramento? Batismo e ceia. Maravilha. Tá? Mas o que é sacramento? Você falou quais são os sacramentos. Mas o que é um sacramento? A gente viu aqui, a Denir expôs para nós o que é um sacramento. Alguém se lembra? Atos sagrados? Quem mais arrisca? Vou apontar aqui. Ó. O que é sacramento? Vamos ver o que é o sacramento. Um sacramento é isso, um ato sagrado. Tá?
Tá? É uma santa ordenança instituída por Cristo, no qual, por sinais sensíveis, ou seja, por sinais que nós podemos sentir, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados ao crente. Isso é um sacramento, que alguns poderiam, a gente poderia resumir em sinal visível de uma graça invisível. Isso é um sacramento. De maneira visível, nós conseguimos presenciar aquilo que aconteceu dentro de nós. Isso é um sacramento, sinal visível de uma graça invisível. Então, o sacramento é uma santa ordenança que foi instituída por Cristo, tá? Por sinais sensíveis. Maravilha. E quais são os sacramentos do Novo Testamento? Batismo e ceia. Batismo e ceia, tá? Esses são os sacramentos do Novo Testamento. Os sacramentos do Novo Testamento são o batismo e a ceia do Senhor. São os rituais sagrados que Jesus nos deixou. Foram apenas dois: o batismo e a ceia do Senhor. Tá? São esses dois. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o batismo, então. O que é batismo? Olha só, hoje vai ser só a definição. O que é batismo para vocês? Confirmação da fé. Boa. O que mais? Um sinal de conversão. Maravilha, ó. Renascimento, olha aí. Batismo é renascimento. O que mais? Quem mais arrisca? O simbolismo onde morre o homem e nasce uma nova criatura. Então tivemos várias definições aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho e tentar refiná-las, tá? Então, segundo o breve catecismo de Westminster, batismo é um sacramento. Nós acabamos de ver o que é um sacramento, sinal visível de uma graça invisível, no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa, ou seja, batismo carrega significado, e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e nosso compromisso de pertencermos ao Senhor. E aqui que o batismo ele vai se tornar difícil, e vocês vão perceber que não é tão simples a gente compreendê-lo. Porque, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo, ele tem poder para salvar? Por que não? Porque se você batiza na emoção, Uhum. Uhum. nem Cristo na criança. Uhum. Maravilha. Então, o batismo em si, o sinal externo, não tem poder para salvar. Então, por que nós batizamos? Se ele não carrega nenhum poder, oi? Porque é uma ordenança. Isso aí, Rogério. Jesus instituiu. É um símbolo. É um sinal de uma aliança. Tá? Então, veja. É essa equação que a gente vai tentar resolver. Por quê? O batismo, ele não tem poder salvífico, ou seja, o batismo, ele não regenera ninguém, não faz ninguém nascer de novo. Mas, ao mesmo tempo, o batismo também não é só um mero ritual. E são essas duas tensões que nós temos que resolver. Ele não tem poder para regenerar e salvar, mas ele também não é só um ritual. É um meio também em que Deus concede graça para o seu povo. Como? Nós vamos descobrir isso aqui. E eu quero usar com vocês, para a gente tentar compreender, a analogia do casamento. E a partir da analogia do casamento, nós vamos tentar compreender o que é o batismo. Então, vamos lá, o batismo e o casamento. Tá. Na teologia reformada, olha só, o batismo, ele pode ser comparado ao casamento. Porque antes do anel,
já existe uma aliança estabelecida pelos votos. Antes de colocar uma aliancinha, né, você está lá no altar, antes da troca das alianças, os noivos já fizeram os votos. Mas antes dos noivos fazerem os votos, naquele momento do namoro, surgiu uma aliança também. Não uma aliança formal, aquela aliança de que eu vou amar você para sempre, sabia? Eu vou ficar com você até o fim. Meu amor será todo seu. Estou me declarando de minha esposa aqui. Né? Naquela conversinha, deitado num parque, né? Fazendo um carinho no cabelo. Nossa, eu não quero outra pessoa além de você, né? Nascem os votos ali no namoro, antes de uma cerimônia formal. Tá? Então veja, por que eu estou afirmando isso? Porque antes de nós entrarmos em aliança com Deus, Deus fez uma aliança conosco. Antes de você nascer, Deus já havia feito uma aliança, que não depende de você. Ele fez essa aliança independente de você. E essa aliança, como nós vimos lá em Gênesis, quando o homem se separa de Deus, ele fala, não, mas eu vou resolver o problema, eu vou fazer uma aliança com vocês, e a aliança é o seguinte, eu vou prover um descendente, que vai destruir as obras da serpente. Então, antes de você nascer, saiba que Deus já fez uma aliança com a humanidade. Uma aliança que antecede a cerimônia do batismo. Então, veja que o batismo, em primeiro lugar, é sinal de uma aliança que Deus fez. Deus fez essa aliança, não você. Deus tem uma aliança e você é incluída nela no batismo, tá? Então veja só, essa aliança existe antes de você. Mas olha só o que o texto continua dizendo. O anel não cria o casamento. Não é o fato de você colocar a aliança que criou o casamento, tá? Ainda assim, o anel também não é um símbolo vazio. O anel não cria o casamento, mas também não é um símbolo vazio. Por quê? Toda vez que eu olho para a aliança, eu lembro das minhas responsabilidades. Eu lembro do vínculo que eu tenho com a pessoa que eu amo, não é? Então, o batismo é a mesma coisa. O batismo, ele não cria o casamento, né, a aliança com Deus, porque essa aliança já existia. Mas, ao mesmo tempo, o batismo também não é um símbolo vazio. Por quê? Quando eu batizo, eu estou assumindo compromissos e responsabilidades. E eu estou declarando que eu pertenço a alguém, eu pertenço a Deus. Mas vamos continuar. De modo semelhante, o batismo não cria a união salvadora com Cristo, nem produz automaticamente as bênçãos da salvação. E nós vamos ver aqui o que são as bênçãos da salvação. Mas o que o batismo faz? Ele sela e torna visível as promessas objetivas de Deus no pacto da graça. Quais são essas promessas que Deus faz no batismo? E olha só, quem promete as coisas no batismo é Deus. Quem proclama os votos no batismo? Deus. Tudo parte dele. Então, o que ele promete no batismo? Olha só, união com Cristo, lavagem dos nossos pecados, morte para o pecado e uma nova vida, e inserção visível no povo do pacto, no povo da aliança, que é o quê? A igreja. Deus declarando esses votos para nós. Então essas promessas funcionam como os votos do pacto, que não são pronunciados pelo batizando, são pronunciados pelo próprio Deus. Então o que Deus está anunciando no batismo para nós? Tá? Quando você é batizado, você tem que entender que os votos quem faz é Deus. É o noivo fazendo os votos. O que ele promete para a sua igreja? Olha, no batismo, o batismo significa o seguinte: vocês estão unidos com Cristo. No batismo, seus pecados são perdoados. No batismo, vocês morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida. No batismo, vocês foram inseridos num povo. Tá? O batismo simboliza essas coisas, significa essas coisas. Tá? E quem faz esses votos é o próprio Deus. Mas olha só, assim como alguém pode estar verdadeiramente casado e ainda assim não viver o amor do casamento, alguém pode estar verdadeiramente batizado e ainda não participar internamente das bênçãos do pacto. É possível ter um casamento apenas aparente, assim como é possível ter um batismo apenas aparente. Tá? O anel não produz o amor. Ou o fato de você colocar o anel já
já produz, né? Agora eu amo, eu tiro, eu não amo. Coloco, amo, eu tiro, não amo. Não, não é assim que funciona. Tá? Assim como o batismo não produz regeneração. O ato externo do batismo não produz regeneração. Tá? Ambos, porém, são sinais reais que selam uma aliança verdadeira e exigem uma resposta fiel. Então, o que o batismo é? Ele é um selo, tá? Que significa todas essas coisas que nós falamos. E ele é um selo, tá? Um selo da aliança que Deus fez conosco. E esse selo exige o quê? Agora viva de acordo com o seu batismo. Viva de acordo com a aliança que Deus fez com você. Apesar de que apenas o batismo externo não produz transformação interna. Tá? Então vamos tentar compreender um pouquinho melhor isso aqui, porque a gente consegue compreender melhor quando a gente pensa quais são as bênçãos, né, do batismo. As bênçãos externas e as bênçãos internas. Tá? Então, batismo. Quais são as bênçãos externas de alguém que passa pelo ato do batismo? São essas aqui, ó. Você passa a pertencer à igreja visível. Então, todo mundo que é batizado passa a pertencer à igreja visível de Jesus. Tá bom? Qual que é a igreja visível? Essa aqui, que nós vemos. Onde na igreja visível pode ter crente e descrente. Pode ter joio e trigo, e nós não sabemos quem que é. Então, quando você é batizado, né, a bênção externa do batismo é o quê? Você passa a pertencer à igreja visível. Você participa dos sacramentos. Você participa do batismo, você participa da ceia do Senhor. Quando você recebe o batismo externo, você é exposto à palavra de Deus e aos meios de graça, você ora, você lê a Bíblia, né? Você desfruta do cuidado pastoral, da disciplina. Você é constantemente chamado ao arrependimento e à fé sincera. Você participa da comunhão do povo de Deus, come com o povo de Deus, se diverte com o povo de Deus. Essas são as bênçãos externas do batismo. Quando nós somos batizados externamente, tudo isso aqui se torna realidade. Você passa a pertencer à igreja visível de Cristo. Então, o batismo externo, ele garante o quê? Que você faz parte da igreja visível de Jesus. Mas como nós acabamos de pontuar, o batismo externo por si só não salva ninguém. Por isso existe a bênção interna do batismo. Tá? Quais são as bênçãos internas do batismo? A salvação. A bênção interna do batismo é o quê? Eu sou chamado por Deus, por meio do seu Espírito Santo. E quando eu ouço a voz do Espírito Santo, nasce uma sementinha de nova vida dentro de mim. E essa sementinha de nova vida dentro de mim, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até romper o solo, que é o novo nascimento. E quando essa semente rompe o solo, que é o novo nascimento, a pessoa que nasce de novo, ela se converte. E como que ela se converte? Ela se arrepende e crê em Jesus. São esses dois movimentos. A conversão é marcada por dois movimentos, arrependimento e fé. E depois que a pessoa se arrepende e crê, ela passa agora por um processo de santificação. A sementinha que brotou, rompeu o solo, agora tem que crescer, né? Tem que se tornar uma planta forte, tem que dar frutos. Na medida que eu vou crescendo, eu sou convidado o quê? A perseverar nos ensinos de Jesus Cristo, até o fim. Até que por fim venha a glorificação final, onde nós seremos transformados completamente. Essas são as bênçãos internas do batismo. Então é possível uma pessoa ter uma bênção externa do batismo sem ter a bênção interna? Sim ou não? Sim. É possível uma pessoa ser batizada externamente com água na cabeça, mas não ter as bênçãos internas do batismo. É possível. Tá? É possível uma pessoa ter as bênçãos internas do batismo, mas não ter a bênção externa? Sim ou não? Em raros casos, tá? É aquilo que nós chamamos de exceções.
E a gente não pode tratar exceções como regras. Tá? Porque um grande exemplo que a gente usa é o quê? O ladrão da cruz, não é? Que recebeu a bênção interna do batismo, mas não recebeu a bênção externa do batismo. Não foi batizado. Mas isso é exceção. Pessoas no leito de morte também. E que até nesse caso dá para, né? Toma uma aguinha na cabeça. Né? Até nesses casos, mas o quê? A gente precisa parar de tratar exceção como regra. Via de regra, uma pessoa que foi batizada internamente pelo Espírito Santo de Deus, ela tem que ser batizada externamente, com batismo. Pode falar. Neste caso, as pessoas falam muito desse batismo interno da pessoa, do Espírito Santo, ele vem atrelado com falar línguas. Né? Podia. Aí acontece. Maravilha. Nem sempre é regra de exceção, mas acontece. Maravilha. Boa pergunta. Dando spoiler aqui já, né, cara? Então, qual que é a evidência que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Mudança de vida. Porque dom espiritual não é evidência que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Tá? Importantíssimo nós definirmos isso. Porque o Espírito Santo já concedeu dons a quem não é cristão. Se você olhar no Antigo Testamento, Balaão era cristão? O enganador do povo de Deus? Não, era um pagão. Mas o que o Espírito Santo deu a ele? O dom da visão. O dom da profecia. Mesmo não sendo parte do povo de Deus. Saul. Você acha que Saul era crente? Que tudo indica não. Mas ele também recebeu o dom da profecia. Quando ele passa para um grupo de profetas que estavam profetizando, quando ele passa no meio, o Espírito Santo vem sobre ele e ele começa a profetizar. Ou seja, dom não é evidência que você tem o Espírito Santo de Deus. E por isso o dom de línguas não pode ser evidência de que você tem o Espírito Santo de Deus. Tá? A evidência que eu tenho o Espírito Santo de Deus é que eu tenho uma nova vida. Qual que é a evidência que eu tenho o Espírito? Qual a maior evidência que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu me torno mais amoroso, me torno mais compassivo, me torno mais paciente, me torno mais misericordioso, me torno mais longânimo, me torno mais alegre, consigo dominar mais a mim mesmo. Isso é evidência que você tem o Espírito Santo de Deus, que é o quê? Mudança de vida de fato. Como saber que eu tenho o Espírito? Quando eu produzo o fruto do Espírito. Só pode dar fruto do Espírito quem tem o Espírito. Agora, dom espiritual não é evidência que você tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito pode conceder dons a crentes e não crentes. Tá? Respondido? Feito? Maravilha, então vamos pensar aqui em alguns exemplos. Que exemplos das Escrituras vêm na sua cabeça de alguém que teve a bênção externa do batismo, mas não teve a bênção interna do batismo? Judas, maravilha. O Judas é um exemplo clássico de alguém que teve a bênção externa, mas não teve a bênção interna. Alguém que ouviu os melhores sermões proclamados da boca de Jesus. Os melhores sermões da vida ele ouviu. Judas ouviu o melhor pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. Ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo as pregações. Judas viu milagres extraordinários que Jesus fez. Judas viu Jesus abrindo a vista aos cegos. Judas viu Jesus fazendo um paralítico andar. Judas viu Jesus fazendo morto ressuscitar. Judas viu tudo isso, viu milagres, viu pregações de Jesus. Viu os exemplos de Jesus, compartilhou o pão e o cálice com Jesus. Judas teve os pés lavados por Jesus.
Mas tudo isso não produziu o quê? As bênçãos internas do batismo. Outro exemplo? Quem mais? Saul já, vamos pensar mais no Novo Testamento aqui. Saul, mas Saul também, alguém que foi ungido por Deus. Ananias e Safira receberam também a bênção externa do batismo, mas foram lá, quiseram dar um migué, né, para ficarem com uma boa reputação de olha que casal generoso. Né? Falaram, não, a gente deu tudo que a gente tinha para a igreja, mas passaram a mão numa parte. Né? Aí foi lá o Pedrão e falou, ei meu amigo, está tentando enganar o Espírito Santo. Tombe, morreu. Né? Então, bênção externa que não produz bênção interna. Estão conseguindo compreender o raciocínio? Tá? Então é possível alguém ter a bênção externa do batismo, mas não ter a bênção interna. Ao mesmo tempo que todos aqueles que têm a bênção interna têm que passar pelo batismo, porque o batismo ele é fundamental. Porque o batismo ele não é um mero ritual, gente. É um meio de Deus conceder graça para o seu povo. Por isso os sacramentos também são conhecidos como meios de graça. Porque através do batismo, Deus derrama graça sobre o seu povo. Através da Santa Ceia, Deus derrama graça sobre o seu povo. Tá? Ou seja, para aqueles que têm a bênção interna, o batismo externo ele é eficaz. Até Jesus batizou, ali. Por quê? É fundamental. Embora o batismo de Jesus seja um pouquinho diferente do nosso, porque o batismo de Jesus simbolizava a unção para a missão que ele tinha que passar, designado pelo Pai. Mas mesmo assim, Jesus também passou pelo ritual. E não é um ritual vazio, é um ritual que concede graça. O batismo de Jesus foi a confirmação do que? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Confirmação. Então, quando nós encaramos o batismo, não como só um mero ritual, mas como um meio de Deus conceder graça para mim, o meu batismo confirma uma série de coisas para mim. O tempo todo. Que o quê? Que eu faço parte do povo de Deus. Que eu pertenço a Ele, que eu sou uma nova criatura. E como nova criatura, eu devo viver como uma nova pessoa. Que agora eu pertenço a Deus e devo viver a partir daquilo que Deus quer que eu viva. O batismo me lembra o tempo todo disso. E é dessa forma que o batismo ele me abençoa. É dessa forma que o batismo, Deus derrama graça sobre a minha vida. Olha só o que Martinho Lutero disse. Sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo, a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. Ou seja, todos os dias eu devo corresponder ao batismo que eu recebi. Porque o batismo externo, né, com água, me lembra do meu batismo interno. Consegue compreender isso? Meu batismo externo, quando eu recebi água ou quando eu mergulhei em água, me lembra do meu batismo interno. Que eu não sou mais o mesmo, que eu pertenço a Cristo, que eu devo viver para a glória de Cristo, que eu devo viver de acordo com a nova criatura que eu sou, que eu não devo mais viver de acordo com a velha criatura, eu devo viver de acordo com a nova criatura criada em Cristo Jesus. E por isso o batismo, apesar de ser um sacramento que não acontece com tanta frequência como nós gostaríamos, mas nós deveríamos lembrar dele todos os dias. Toda vez que você jogar água na sua cara, toda vez que você tomar um banho, lembre-se disso. Lembre-se do seu batismo, lembre-se a quem você pertence e viva de acordo com ele. Faz sentido para vocês? Então veja, o batismo externo, para quem não tem batismo interno, não tem serventia nenhuma. Tá? O batismo interno ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o batismo externo, para quem tem o batismo interno, é a confirmação. Por isso que o Breve Catecismo utiliza essas duas expressões. Significa e sela. Ou seja, o batismo externo significa o batismo interno. Carrega o significado do batismo interno. Mas ele também confirma.
confirma aquilo que aconteceu dentro de você, é confirmação. Assim como a aliança no meu dedo me lembra, não, está confirmado, eu sou casado. O batismo externo também confirma, não, está confirmado, eu sou batizado. Sou batizado internamente pelo Espírito Santo de Deus, então é confirmação. E por isso ele não é desprovido de significado, ele não é só um mero ritual de ingresso, não. Ele é eficaz todos os dias da minha vida. Quando eu me lembro do meu batismo, eu estou me lembrando, eu sou uma nova pessoa. Meus pecados foram lavados por Cristo Jesus. Eu devo corresponder à nova criatura que eu sou. Dá para entender? E todas as vezes que você vê um batismo aqui na igreja, lembre-se do seu. Lembre-se do dia que o Senhor Jesus Cristo te chamou. Lembre-se daquele dia onde Ele te fez ficar de joelhos e derramar lágrimas, onde você se rendeu a Ele e sua vida nunca mais foi a mesma. Lembre-se do significado e fale, não, eu preciso viver a partir disso. Porque o batismo é o quê? Você entrou em aliança com Deus. E todos aqueles que entram em aliança com Deus devem corresponder a essa aliança. Assim como no casamento você deve corresponder à aliança que você fez. Está compreendido? Alguma pergunta? Perguntem. Agora é o momento. Manda ver. A criança que é batizada na infância, Bora, vamos ao próximo passo aqui. ela pode crescer e nunca querer confirmar sua fé e viver a vida fora. Perfeito. Assim como um adulto, ele pode receber o batismo e não querer viver de acordo com esse batismo. A gente vai entender um pouquinho agora do batismo infantil, tá? Então, a quem deve ser ministrado o batismo? A quem? Quem que deve receber o batismo? Com vocês. Quem que deve receber o batismo? Todo aquele que crê? Só todo aquele que crê? Vamos tentar entender aqui então. O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. Então veja, alguém não faz parte do povo de Deus, alguém não professa a fé em Cristo Jesus e vem aqui na igreja, pastor, quero ser batizado. Não. Batizado por quê? Porque muitos dos que querem ser batizados é para o quê? Eu quero garantir minha vaguinha no céu. E certa vez eu ouvi que o batismo garante isso. Aí, ó, tem pessoas que querem ser batizadas por conta disso. Só querem ser batizadas, mas não querem pertencer ao povo de Deus, não querem fazer parte do povo de Deus, não querem mudar de vida, não querem ser santificados. Então, para essas pessoas não deve ser ministrado o batismo. Pastor, eu quero ser batizado com medo de ir para o inferno. Não batize, irmão. Porque se for batizado e continuar vivendo a vida que você tem, o rigor vai ser ainda maior para você. Exatamente. Por quê? E olha só o risco disso aqui. Porque se você é batizado externamente, você está declarando que você entrou em aliança com Deus, certo? Que Deus entrou em aliança com você. E se você não corresponde a essa aliança, o rigor vai ser maior. Todos aqueles que são batizados e não correspondem ao batismo, o rigor vai ser maior. Tá? É sério o negócio, não é qualquer coisa. Então, o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então, quero ser batizado por medo do inferno. Não vai ser batizado. Qual que é a razão do batismo? A fé em Cristo e obediência a Ele. Tá? Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. E aqui é polêmica, né? O pessoal fica com o pé atrás, com a presbiteriana, por causa do batismo infantil. Vamos tentar compreender rapidamente, tá? Então, da onde nasce? Né? Primeiro que é uma ordenança do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos também replicaram isso. Olha só Atos 2:38, num discurso de Pedro. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Certo?
E aqui nós temos também aquela famosa passagem do Filipe e eunuco, né? O eunuco está na sua carruagem, lendo um texto de Isaías 53. Aí Filipe aparece, né? Entendes o que lês? Não estou entendendo nada, deixa eu explicar para você. Então ele explica, tarará. Aí eles passam perto de um riozinho, o eunuco, o que me impede de ser batizado? Ele falou, nada. Você pode se crer de todo o coração. O que o eunuco fala? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto, batismo. Declarou, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, bora batizar. Certo? E aqui, para a gente entender o batismo infantil, nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento. Eu não tenho muito tempo, eu tenho só mais 5 minutos. Onde Deus faz uma aliança com Abraão e ele diz: essa aliança será eterna. A aliança eterna tem fim? Não, por quê? Porque é eterna. A própria palavra já diz: estabelecerei com você uma aliança eterna. Eterno é que não tem fim, ponto. Tá? Então essa aliança que Deus fez com Abraão não pode ser revogada. Aquilo que nós chamamos de aliança da graça, que percorre todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E qual que é a promessa de Deus? Eu serei o Deus dos seus descendentes, e eles serão o meu povo. Essa é a promessa, tá? Mas olha só, o versículo 11, qual que é o sinal da aliança? Que Deus fez com Abraão? Circuncisão. Todos os do membro masculino devem ser circuncidados na carne, porque vai ser o sinal da aliança que eu fiz com você. Aí o apóstolo Paulo depois vai ter uma discussão em Romanos, que ele vai dizer, nem todo aquele que é circuncidado é descendente de Abraão. Quem que é descendente de Abraão? Quem compartilha da mesma fé de Abraão. Aquele que crê como Abraão creu. Porque é isso que a circuncisão simboliza. Então é possível também ter a circuncisão externa e não ter a circuncisão interna. Discussão que a gente estava tendo aqui. Mas olha só o que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados. Ele está falando isso aqui para os gentios. Mas espera aí, gentio não é judeu. Gentio não é circuncidado. Mas o Paulo está falando, vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando? Leiam aí. Quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. O que Paulo está comparando? Circuncisão com batismo. Mesmo significado espiritual. A circuncisão e o batismo, elas têm o mesmo significado espiritual. Crianças e adultos eram circuncidados no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso não mudou. Mesmo significado espiritual. Porque olha só, na mesma pregação de Pedro, que ele vai dizer: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para os seus filhos. E por isso que a igreja continuou batizando crianças. Assim como as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento isso não mudou. E se tivesse mudado, Jesus Cristo ia falar, não, a partir de agora só se batizam adultos. Não. Batiza-se crianças também. Porque se o batismo ele não regenera ninguém, não transforma ninguém, mas é símbolo de que alguém pertence à igreja visível, as crianças também pertencem à igreja visível de Jesus, não pertencem? Filhos de casais crentes não pertencem à igreja visível? Não estão aqui ouvindo a palavra todos os domingos? Não estão aqui presenciando os sacramentos do batismo e ceia? Não ouvem de seus pais todos os dias e espera-se que ouçam de quem é Jesus, o que ele fez? Os filhos de crentes fazem parte da igreja visível. E quando eles professam a fé em Cristo Jesus, eles passam a pertencer à igreja invisível de Jesus Cristo, que é constituída por todos aqueles que creem. Que maravilha, né? O que se espera de uma criança, então, quando ela crescer? Fé.
O que se espera de um adulto que é batizado? Fé. A aliança eterna que Deus fez com Abraão, ela continua no Novo Testamento. Tá? Então, a aliança eterna de Deus não muda. O que muda é a forma como a aliança é administrada a partir do que Jesus chama de nova aliança. A circuncisão é substituída pelo batismo, possui o mesmo significado. E a Páscoa é substituída pela Santa Ceia. Curiosamente, o que muda da antiga para a nova aliança é que o derramamento de sangue da circuncisão e do cordeiro imolado não é mais necessário, visto que Cristo derramou o verdadeiro sangue que agrada a Deus e que é poderoso para nos salvar. O que muda? A forma como é administrada essa aliança. Não é necessário mais derramamento de sangue, porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Mas a aliança continua a mesma. O batismo continua sendo para todos, crianças e adultos. Alguma dúvida? Perguntas? A circuncisão no passado era feita somente no garoto, no homem. Como que a mulher entrava nessa comunhão com a família, sendo que ela não era circuncidada, né? Como que acontecia isso? E hoje em dia, isso se transformou no batismo e incluiu também, não separou a mulher. Como que a gente consegue ver isso? Maravilha. No Antigo Testamento, isso é uma consequência da queda. Vocês já perceberam nas leituras que a mulher era propriedade do homem. Já perceberam isso no Antigo Testamento? A mulher pertencia ao homem. E por isso que só o homem era circuncidado. Por quê? A aliança foi feita com o homem. Tá? E a mulher pertencendo ao homem também entrava nessa aliança. No Novo Testamento isso muda. Por quê? Na nova aliança a gente vê uma ampliação dessa aliança. Onde as mulheres não são propriedades dos homens, elas são propriedade de Deus. Elas pertencem a Deus. Tanto é que essa é a grande mudança que o apóstolo Paulo vai dizer, que já não há homem nem mulher, já não há escravo nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus. Então veja que na nova aliança o batismo também é administrado às mulheres. Por quê? Elas pertencem a Cristo Jesus, elas também são habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a grande mudança no Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus sendo derramado a homens, mulheres, crianças. Né? Então, vocês vão ver que na nova aliança as coisas se ampliam. Onde o Espírito Santo de Deus, e essa é a promessa, é derramado sobre toda a carne. Não apenas a homens, mulheres também. Mais alguma pergunta? Momento, hein? Perguntar sobre o batismo. Josiane. Não, aí ela professa a fé. Não, ela é batizada na infância e aí ela vai passar pela profissão de fé. Que é o quê? Confirmar o batismo que ela recebeu. Entendeu? É a profissão de fé. Que é o que se espera de um adulto também. O que se espera de um adulto? Fé. Tá? É o mesmo que vai ser exigido da criança quando ela crescer. Fé. Ou seja, no batismo infantil, ela passa a fazer parte da igreja visível. Certo? Ou seja, ela participa da igreja. Na profissão de fé, quando ela crê, ela faz parte da igreja visível. Tá? Que é o que é exigido de todos nós, fé. Então, da mesma forma que um adulto ele pode receber o batismo, esse batismo ser vazio, da mesma forma uma criança também, ela pode receber um batismo que não se confirma. E um adulto também pode receber um batismo que não se confirma. Por quê? Porque é exigido fé. Certo? Mais alguma pergunta? Vamos finalizar então? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por essa manhã, por esse tempo de ensino, esse tempo de estudo,
onde nós somos aqui ministrados pela sua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, pela bênção que nós recebemos, que é o batismo. Nos ajude a viver de acordo com o batismo que nós recebemos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Nós voltamos.